Muito boa tarde a todos. Mais uma vez estamos de volta para a segunda palestra do terceiro dia da SINF. Hoje com o Sr. Professor Roberto Lerusali Michi. Espero estar a dizer bem, Sr. Professor. Uma pequena introdução ao Sr. Professor. Ele é professor associado do Departamento de Informática na PUC Rio, onde trabalha com desenvolvimento e implementação de linguagens de programação. O Sr. Professor também é o arquiteto principal da linguagem Lua. Em 2012 foi Tinker Professor na Universidade de Stanford. Em 2013 recebeu o Prémio de Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação. Roberto é palestrante sênior na SBCE e foi Distinguished Speaker na ACM e é membro do Grupo de Trabalho de Projeto de Linguagens na IFIP. Conta com inúmeras publicações e citações, orientações e dissertações em artigos, uma verdadeira referência na comunidade científica e académica na área de ciência de computação, mais concretamente em metodologias e técnicas de computação. Convosco, então, o pai da linguagem de programação Lua, o Sr. Professor Roberto. E assim passa a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado por cá estar connosco. Estamos a ouvi-lo, sim. Estou aparecendo direito. Exatamente. Tá ótimo. Então agora share aqui. Perfeito. Estamos a ver. Obrigado. Que ótimo. Boa sessão, professor. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite para essa palestra. Muito bom. Eu não sei como vocês estão aí, nós ainda estamos em bastante lockdown, então é bom de vez em quando sair, nem que seja virtualmente, encontrar outras pessoas, etc. Bom, esse projeto, essa palestra vai ser bem mais low-tech que a anterior. Na verdade, a gente está indo quase que para o outro extremo do espectro, né? A gente estava falando de cloud, de sistemas com milhares de CPUs, com coisas enormes, e agora a gente vai para exatamente o ponto contrário. A gente vai falar de uma linguagem que roda em sistemas embarcados, em sistemas de IoT, com CPUs extremamente reduzidas, com memória extremamente reduzida e restrita. Bom, essa palestra eu vou falar um pouco sobre linguagens em geral, linguagens de programação em geral, e depois falar um pouco sobre Lua em particular. Bom, acho que todo mundo que programa, né, sabe que linguagem de programação é a mais ubíqua, né, das ferramentas usadas na produção de software. Praticamente todo software que a gente escreve hoje em dia praticamente, não todo, mas existem ainda coisas feitas em Assembler, mas muito pouco, né? Praticamente todo software é feito em linguagens de alto nível, e então toda a nossa interação com software, para quem é desenvolvedor, né, o nosso mundo é um mundo virtual que a gente habita, criado pelas linguagens que a gente usa. Né? O Dijkstra fez esse comentário já há muito tempo atrás, né, da importância, da influência que a linguagem tem, até da maneira que a gente pensa, exatamente como a gente enxerga programação, como a gente pensa em soluções de problemas, como a gente pensa em escalabilidade, enfim, sobre tudo que a gente enxerga no computador via a lente de uma linguagem de programação. Existem milhares de linguagens de programação no mundo. Né? Essa Torre de Babel é uma imagem famosa sobre linguagens. Ela, na verdade, a primeira imagem de uma Torre de Babel de linguagens de programação apareceu na capa da Communications of the ACM em 1961. Quer dizer, em 61 já se considerava que existiam muitas linguagens de programação. Né? Dessas, tem algumas dezenas com usos mais comuns, usos mais difundidos, mas existem ainda fora essa lista que, obviamente, existem muitas linguagens com nichos bastante grandes, bastante importantes em usos particulares.
E o que pode parecer curioso, né, uma coisa que em 1961 já existia tantas linguagens de programação, a gente vê que dessa lista várias são relativamente novas e a lista continua crescendo mesmo hoje em dia, né? Isso aqui é uma lista de linguagens, com exceção de Go, que é um pouquinho mais antiga, todas essas linguagens outras foram criadas nessa década. Né? A gente tem Hack do Facebook, uma linguagem tipada para substituir PHP. A gente tem TypeScript, também uma tentativa tipada de tipar JavaScript. A gente tem Swift da Apple, né, para substituir Objective-C. A gente tem Rust da Mozilla, que é uma linguagem de sistemas mais bem tipada, com mais garantias de segurança. Bom, o WebAssembly, que não é bem uma linguagem, mas incorpora várias coisas de linguagens de mais alto nível, como tipagem, sistema de módulos e coisas do gênero. Enfim, então a gente vê que a lista continua crescendo. Essas linguagens em particular, todas elas têm apoio de grandes companhias, né? Mas existem, eu não botei aqui na lista, mas existe Julia, existe esqueci, agora me veio um branco, Kotlin, né? Tem Kotlin, tem várias outras linguagens que estão ganhando bastante uso sem apoio de grandes companhias. Né? E uma questão importante que as pessoas às vezes não entendem muito, para que tantas linguagens? Né? Por que a gente precisa de tantas linguagens de programação? Se não seria melhor, vamos todo mundo pegar uma linguagem, vamos todo mundo usar JavaScript, pronto, está todo mundo satisfeito e resolve-se tudo. Todas as bibliotecas servem para todo mundo, coisas desse gênero. Tem muitos efeitos de network effects, né, que chamam em economia, de uma economia grande de escala se todo mundo usasse a mesma linguagem. E a questão central de tudo isso é que o projeto de uma linguagem envolve muitos compromissos, né? E a gente precisa de objetivos e prioridades para resolver esses compromissos. E cada linguagem de programação tem diferentes objetivos, às vezes explícitos, às vezes implícitos. Às vezes a linguagem explicitamente coloca, olha, nossa proposta é tal coisa, às vezes ela não coloca, mas está implícito no projeto, olha, essa linguagem é para esse uso, é para esse nicho, e isso leva elas a resolver os conflitos de maneiras bastante diferentes. Né? Aqui é uma analogia, né? Como qualquer ferramenta, nenhuma ferramenta pode ser boa para todos os usos. Né? Uma ferramenta de uso geral, como um canivete suíço, ele é genérico, mas ele não é tão bom quanto a ferramenta própria para qualquer uso específico que a gente precisar. Né? Então, há alguns conflitos típicos em projetos de linguagens. Um conflito típico é segurança versus flexibilidade. Essa é uma coisa que hoje em dia está ficando mais importante, as pessoas estão começando a enxergar o problema disso, com tantas invasões, tantos problemas de vazamento, que é sempre baseado em bugs, né? Sempre não, existe mais uma boa parte dos problemas de segurança de software por causa de bugs, e isso obviamente depende, então, que é tão importante numa linguagem do que ela deixa a gente fazer, o que ela não deixa a gente fazer, em particular erros absurdos, né? A gerência de memória, né? Hoje em dia está ficando extremamente popular sistemas com memória segura, como a JVM de Java, o .NET da Microsoft, que significa que você não pode usar a memória de maneira incorreta. Verificação de tipos está ligado a isso, você não pode usar ponteiros de maneira incorreta e vários outros tipos de coisas que... Então, é extremamente importante o que cada linguagem não permite a gente fazer, que garante que determinados erros não podem ocorrer naquela linguagem. Outro exemplo famoso é legibilidade versus concisão. Por exemplo, para programadores experientes, a gente pode preferir
concisão, uma linguagem que a gente escreva poucas palavras, muitos símbolos, que a gente consiga escrever as coisas de uma forma concisa. Para end-user programming, né, para programadores que não são profissionais, eles podem preferir uma linguagem mais verbosa, com mais palavras, seja um pouco mais fácil de entender sem conhecer a fundo a sintaxe da linguagem. E por aí vai, né, tem várias. Quanto mais bibliotecas a gente tem, mais difícil de ter portabilidade, é difícil de portar todas as coisas que uma linguagem pode oferecer, e por aí vai os tipos de conflito que a gente tem. E como eu comentei, para a gente resolver esses conflitos, a gente precisa ter objetivos. Muitas linguagens não têm objetivos explícitos, mas é bom a gente ter objetivos explícitos, a gente reconhecer que nenhuma linguagem vai ser boa para tudo, nenhuma linguagem vai satisfazer todo mundo, e a gente, então, ter explicitamente em mente o que a gente pretende priorizar no nosso projeto de uma linguagem de programação. Bom, Lua, para quem não conhece, é uma linguagem de programação que a gente desenvolve até hoje, né? Linguagens são sempre coisas vivas. Se você para de dar suporte para uma linguagem, ela tende a desaparecer. C, que é uma linguagem lançada há 50 anos atrás, a última revisão dela é de 2 anos atrás, né? Todas as linguagens evoluem, todas as linguagens vivas evoluem, Lua não é nenhuma exceção, e ela é a linguagem extremamente popular em jogos, né? Jogos eletrônicos, e é usada extensivamente em várias outras áreas, como sistemas embarcados, internet das coisas e também como scripting de aplicações, o famoso end-user programming. E então a gente vai discutir, quer dizer, como que essa linguagem, quais são os objetivos dela, por que esses objetivos, como esses objetivos influenciaram a adoção da linguagem nessas áreas que ela é particularmente popular, e como esses objetivos influenciaram o projeto da linguagem. Então, a linguagem, como eu falei, existem objetivos explícitos, existem objetivos implícitos, existem objetivos primários, secundários. Aqui são, digamos, os que a gente considera os principais objetivos da linguagem. Então, Lua, ela é quase religiosa sobre esses objetivos. A gente tem a questão de portabilidade, né? Um dos objetivos centrais de Lua é rodar em praticamente qualquer hardware que exista, né? E rodar diretamente, não é uma coisa de você conseguir adaptar, mas ser muito rápido. Então, sai qualquer hardware novo, um joguinho, uma console nova de joguinho, um relógio, ou um forno de micro-ondas, ou qualquer coisa que tenha uma CPU dentro, em geral você consegue botar a Lua rodando lá dentro. É uma linguagem extremamente simples, isso tem a ver com um certo foco em programação pelo usuário final, end-user programming, e tem uma influência também nesse outro objetivo, que é o tamanho, né? Você, para manter a linguagem razoavelmente pequena, você tem que manter ela razoavelmente simples. E, finalmente, um scripting, né? É uma linguagem que é feita explicitamente para scripting. Eu vou falar sobre esses objetivos um pouco mais, cada um deles agora, vai ficar um pouco mais claro o que a gente quer dizer por scripting. Às vezes é um pouco confuso, essa palavra é usada às vezes de maneira... Bom, então, como eu falei, portabilidade para a gente é realmente rodar em praticamente qualquer coisa que tenha CPUs, né? Essa lista está um pouco antiga, né? Mas sistemas como o PlayStation Portable, PlayStation 3, isso aqui é um IBM ZOS, são mainframes ainda, enfim, e roda hoje em dia, quando apareceu o Android, foi fácil botar, quando apareceu o iOS, foi fácil botar, enfim, roda em praticamente qualquer sistema e praticamente os mesmos programas, né? Não é uma linguagem, roda em qualquer lugar, mas aqui você não tem
tudo, arquivo. Ela é praticamente a mesma linguagem em todos esses sistemas. Aqui é um exemplo bastante extremo de portabilidade. Lua atualmente o NetBSD vem já com Lua disponível dentro do kernel para a gente poder fazer script, por exemplo, de segurança de redes, filtragem de pacotes, coisas desse gênero. Então, ela roda dentro de sistemas operacionais. Em alguns hardwares, principalmente sistemas muito pequenos, ela roda o que chama no bare metal, né? Ela roda sem sistema operacional nenhum, ela pode rodar direto no hardware, ela precisa de muito pouco suporte externo para funcionar. Simplicidade é uma coisa que é difícil a gente medir, né? Mas uma boa maneira, um proxy para a simplicidade é o manual de referência. Isso aqui é de uma versão mais antiga, mas o manual não cresceu muito. Aqui dá uma ideia da lombada disso daqui. Isso aqui é basicamente tudo que você precisa aprender para conhecer a linguagem. Óbvio, como qualquer ferramenta, para você programar bem, para você usar bem, existem livros, existem experiências, existem muitas outras coisas, mas o que existe de verdade, quer dizer, a base da linguagem inteira, incluindo as bibliotecas e a API com C, que é uma parte extremamente importante de Lua, está tudo descrito nesse livrinho, nesse livreto desse tamanho. Tá? Tamanho, aqui eu não atualizei, infelizmente a gente lançou há pouco tempo Lua 5.4, eu ainda não atualizei esse gráfico, Lua 5.4 foi um pouco depois dessa data limite aqui, então ele estaria mais ou menos aqui no gráfico, cresceu um pouco, mas a gente vê que ele até hoje tem alguma coisa da ordem de 10 mil linhas lógicas de código, quer dizer, um software extremamente pequeno, principalmente para padrões atuais, que a gente tem projetos de você faz um download de Lua executável, tem da ordem de 200K no sistema Linux, por exemplo, comparado com vários megas para Python, Perl, outras linguagens da mesma categoria, digamos. E, finalmente, scripting, e como eu comentei, é uma parte extremamente importante de Lua, talvez a coisa mais importante de Lua, que essa distinção aqui no início de linguagem de script não é a mesma coisa que uma linguagem dinâmica. A ideia de scripting é exatamente você ter uma parte hard do seu sistema, uma parte mais complicada do seu sistema, que é escrita numa linguagem de sistema, como C, C++, e você ter isso acoplado a uma linguagem de script, que realmente o script é o roteiro. Em jogos, ele literalmente faz o roteiro do jogo, descreve o roteiro do jogo. Então, a ideia toda... Então, Lua é toda projetada para ser usada dessa forma. Lua, a linguagem como toda, ela é estruturada como uma biblioteca, Todo o projeto dela tem sempre em mente como as coisas vão aparecer nessa API com as outras linguagens, não é uma coisa pensada a posteriori. Tem uma linguagem, agora como é que eu faço ela falar com outra linguagem? Não, o projeto dela, desde o início, sempre teve isso em mente. Isso aqui o Grim Fandango foi o primeiro jogo famoso, que eles chamam de AAA, jogo de alta qualidade, produção complexa, desenvolvida pela LucasArts, e aqui ele faz um depoimento sobre como Lua é importante, essa ideia de scripting exatamente nos jogos, do roteiro do jogo, porque praticamente o jogo inteiro é escrito em Lua, a simulação física, a parte que eles chamam de simulação de rendering das imagens, toda essa parte de computação pesada é em C++, mas o jogo em si, os cenários, os personagens, as falas, as iterações, é tudo descrito em Bom, e agora discutir rapidamente como é que se impacta nos usos. Como eu falei, Lua é bastante usada em sistemas embarcados. Aqui é uma lista aqui de várias empresas que Lua está embarcada em TVs da Samsung, em roteadores da Cisco, teclados da Logitech, etc.
Isso, obviamente, para ser possível, tem que ser uma coisa pequena para caber nesses sistemas. Como eu falei, isso não são CPUs enormes, são coisas bastante restritas. E tem que ser portátil, também, como eu comentei. E scripting também é bastante útil, porque, em geral, quem programa esses sistemas não são programadores profissionais, são, às vezes, os próprios engenheiros de hardware, o próprio pessoal. Isso, em geral, é coprojetado com hardware e além de segurança, que eu esqueci de comentar, que a linguagem de script dá. Muito mais, em scripting você consegue restringir. Em C, a pessoa pode fazer qualquer coisa no hardware, pode até queimar o hardware se programar incorretamente. Numa linguagem de script, você pode proteger isso tudo nas bibliotecas que você oferece para a linguagem de script e garantir que a pessoa não faça nada de muito idiota. Aqui é uma pequena lista, né, de aplicações que usam Lua. Para cá, portabilidade não é tão importante. Aqui, de novo, scripting é a parte mais importante. E a simplicidade, isso praticamente todos esses sistemas Lua é usado para end-user programming, né, para o usuário poder programar a aplicação para fazer determinadas coisas. Então, é extremamente importante uma linguagem simples, uma linguagem um pouco mais verbosa, uma linguagem um pouco mais amigável para programadores não profissionais. E jogos, né, que é a área que Lua é mais famosa. Aqui também é uma lista pequena não, mas bem parcial dos jogos que usam Lua. Aqui, portabilidade para alguns jogos é importante, né? Jogos que não rodam em computadores convencionais. Agora está diminuindo um pouco, mas ainda existem muitos consoles, né, que são hardware especializados para jogos. De novo, vários desses jogos, World of Warcraft é um exemplo clássico que é para programação end-user também, né? Os jogadores que programam, que usam Lua para programar o jogo. Então, de novo, essa ênfase em end-user programming, essa simplicidade é extremamente importante. E scripting no sentido daquilo que eu falei, né, da ideia de você poder ter uma parte do jogo importante desenvolvida numa linguagem mais eficiente, numa linguagem de sistemas, e o tempo todo se comunicando intimamente com a linguagem de script é extremamente importante. Nota que em jogos é comum, quem controla o jogo é a linguagem de sistemas, para manter o ritmo do frame rate e coisas desse gênero. Então, não é o estilo clássico que muitas linguagens assumem de scripting, o programa está na linguagem de script e C são apenas bibliotecas, né? Esses jogos é um uso tipicamente contrário. O programa mesmo que seja uma parte pequena, mas o programa central, o loop central do programa está escrito na linguagem de sistema e ele fica chamando Lua a cada evento, a cada frame, para atualizar a posição dos jogadores, etc. É uma arquitetura de scripting que é bastante usada em jogos, bastante diferente da coisa normal. Como é que está meu tempo? Desculpa, eu me perdi um pouco do... Alô? Sr. professor. Como é que está meu tempo? Ainda tem tempo, Sr. professor. Cerca de 5, 10 minutos. Esteja à vontade. Tá ótimo, então. Obrigado. Eu acabei me confundindo um pouco com que horas eu comecei. Bom, então falar rapidamente sobre impactos no projeto. Como eu falei, Lua foi desenvolvido desde o início com aqueles objetivos em mente, né? Então, isso aqui essa imagem é o título de um dos nossos artigos, né? Passando uma linguagem pelo olho pelo buraco da agulha, que é essa ideia exatamente de como refletir a linguagem numa API com outras linguagens, né? Então, aqui eu fiz uma certa simplificação, mas, no fundo, se você pegar a essência de Lua, a gente pode dizer que o principal da simplicidade, da cara da linguagem,
é que ela tem closures, né? Quer dizer, esse nome, não existe um nome muito padrão para isso, são funções, a gente chama de funções anônimas, lambdas, ou enfim, mas são funções anônimas com valores de primeira classe, com escopo léxico, né? Tudo bonitinho, bem comportado, com um sistema, isso é fundamental no projeto de Lua. A gente tem um conceito que a gente chama de tabela, que são arrays associativos, tudo em Lua, todas as estruturas de dados em Lua são arrays associativos, é a única estrutura de dados que existe na linguagem, mas são arrays associativos não apenas de strings, mas de absolutamente qualquer valor, quer dizer, qualquer tipo de valor para qualquer tipo de valor. E a gente tem coroutinas também, que já é uma estrutura não tão comum. Em jogos é extremamente importante, extremamente usado, essa ideia de threads cooperativos. Né? Closures é um conceito extremamente conhecido, como eu falei, funciona, hoje em dia, a Lua já tem há muito tempo, hoje em dia várias linguagens estão introduzindo aos poucos, né, o conceito de lambdas, até Java agora finalmente tem, apesar de Java ainda ser restrito, você não pode mudar variáveis externas, né, você continua com a restrição de que você, em Lua você tem closures à vontade, tipo, pode fazer tudo com closures, né? As vantagens de closure é um mecanismo extremamente poderoso e capacitante, de várias coisas em Lua são feitas de uma determinada forma porque existem closures. É extremamente fácil de interfacear, de passar naquele buraco da agulha, né? Porque basicamente a interface de closure é chamar, passar parâmetros e receber resultados. É uma função como qualquer outro. O fato de se ela tem escopo léxico, se ela enfim, tudo isso é praticamente irrelevante na interface. E é um conceito extremamente simples, bem estudado, né, vem do tempo do cálculo lambda, muito antes de existir computadores, é um conceito com bases bastante sólidas. O contra é a implementação é razoavelmente complexa, na verdade, várias coisas de Lua são assim, a implementação interna é razoavelmente complexa para ter uma eficiência razoável, mas oferecer uma imagem simples para o programador. Tabelas, como falei, são arrays associativos e que tudo em Lua arrays, matrizes e matrizes esparsas, listas, praticamente tudo em Lua a gente representa via tabelas. E elas também são objetos, classes, módulos, tudo a gente representa em Lua, única e exclusivamente. Um módulo é meramente uma tabela que tem o nome das funções associadas às funções, de novo usando closures, né, funções de primeira classe, funções dentro daquela tabela que você constrói um módulo. A implementação também, novamente, é razoavelmente complicada, por exemplo, implementar arrays de uma forma eficiente. Aqui é um exemplo, como eu falei, array, você meramente cria uma tabela vazia, usa inteiros como índices e você tem array. Record a gente tem, é comum, record são structs, né, estruturas. A gente tem um açúcar sintático de poder botar ponto X, mas na verdade é meramente eu estou indexando a tabela com a string X. Então, eu falei, é muito fácil usar tabelas para estruturas, para arrays, para conjuntos, para todos os tipos de estrutura de dados. De novo, a semântica é muito simples de tabelas, basicamente eu associo um valor com outro valor, são extremamente poderosas e, de novo, é muito fácil conectar com outras linguagens por causa da semântica simples. Contras às vezes, um array pode não ser exatamente tão ter todas as firulas que determinadas, não é nenhum caso, mas que outras estruturas podem ter quando você tem um suporte sintático mais amplo. E, de novo, novamente, a questão da implementação complexa para ter isso eficiente. E coroutinas, né, a ideia de corotina, como eu falei, é uma espécie de um thread cooperativo, você cria, de novo, a gente usando funções anônimas aqui, aquilo que eu falei que ela é capacitante, né? A gente, em várias coisas, a gente precisa de funções anônimas para... Então, por exemplo, aqui eu crio uma corotina que vai executar esse código
Quando eu dou um resume na corotina, ela começa a execução, mas ela pode a qualquer momento dar um yield e suspende a execução dela até eu dar um resume de novo. E, de novo, esse sistema é completamente equivalente a threads. Eu posso dar yield dentro de chamadas de função, quer dizer, eu posso estar no meio de uma operação extremamente complicada na corotina, eu dou yield e ela fica suspensa ali até o dar um. Então, é exatamente como threads, só que é cooperativo, no sentido que eu não interrompo ela, é ela que pede para ser interrompida. Novamente, também um conceito relativamente antigo. Aqui detalhes que eu não vou nem comentar, mas para quem conhece, corotinas são equivalentes a continuações one-shot, que é um conceito formal de continuações. É um tipo de continuação que a gente só pode chamar uma vez, mas que é um formato bastante natural para linguagens imperativas. De novo, é um conceito extremamente poderoso. A gente faz iteradores, a gente resolve problemas de quem chama quem. É impressionante a quantidade de problemas complexos que corotinas conseguem resolver. Também não é muito complicado de conectar com outras linguagens. Tem uma API razoavelmente simples. De novo, a API é toda funcional. Você tem que exportar um create, um yield, um resume. A semântica também não é complicada e a implementação é eficiente. Para quem conhece isso, né, existe em teoria esse conceito de continuações, né, na sua glória, continuações multishot a gente não consegue fazer com corotinas e, como sempre, implementação complexa. Isso é uma característica de Lua, de esconder a complexidade, né, internamente para oferecer para o usuário uma coisa simples, onde ele não precisa se preocupar muito com desempenho. Tá? Então, era isso, um pouco de perspectiva, né, em ponto pequeno. Como eu falei, closures, tabelas e corotinas são interessantes, são todos conceitos bastante antigos, mas que raramente aparecem em linguagens de uma maneira uniforme, de uma maneira simples, de uma maneira eficiente, que você realmente, por exemplo, um exemplo clássico é array, né? Praticamente nenhuma outra linguagem implementa arrays via tabelas, né? Mas tabelas são arrays, é só associar inteiros com coisas, né? E em Lua essa combinação se mostrou bastante bem, ou razoavelmente bem sucedida. Em ponto grande, lembrar a primeira parte da palestra, nenhuma linguagem é realmente de propósito geral, né? Então é importante as pessoas saberem escolher qual a linguagem adequada para cada coisa que elas precisam fazer. Todo projeto e toda linguagem envolvem compromissos, a gente precisa de objetivos para resolver esses compromissos, e em Lua os objetivos básicos são aqui. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, Sr. Professor, pela palestra e pela, digamos, de uma maneira geral, apresentar Lua, que se calhar para muitos era só conhecido no contexto de videojogos e outras aplicações e não concretamente a base fundamental da Lua, a menos que tenham feito uma pesquisa mais pessoal. Ia pedir então uma pequena abertura das perguntas e respostas. Neste momento temos já 3 questões. De modo, se calhar, professor, a agilizar este processo, como são algumas, eu ia pôr as 3 questões e depois o professor respondia à medida para dar tempo. Temos cerca de 5 minutos para estas 3 questões. Pode ser, professor? Sim, mas eu respondo direto. Você vai fazer as perguntas. Eu vou fazer as perguntas que estão aqui anotadas, mas vou dizer as 3. Ora bem, a primeira é: qual foi a utilização mais peculiar de Lua que conheceu? Para mim, pessoalmente, foi Computercraft, que foi dos meus maiores contactos com Lua. Obrigado, Miguel Duarte. Outra do Miguel Duarte também, que é: alguma linguagem de programação que acha especialmente promissora das que surgiram mais recentemente? E para finalizar para já, temos mais uma que é:
não há dificuldades em ter linguagens garbage collected em contextos de sistemas embebidos? Suponho que esta seja preciso mais tempo, portanto, por esta sequência. E então a primeira, se precisar que recorde, faça favor, Sr. Professor. Não, Obrigado. Bom, a primeira peculiar é que existem muitos sistemas peculiares, alguns usos que eu tenho que confessar que de um lado técnico eu gosto, mas obviamente de um lado social eu não gosto nem um pouco, é o uso de Lua em malwares, né? em vírus e coisas desse Claro. tipo. Lua ela tem vários malwares que usam Lua, e é interessante porque é exatamente essa ideia de scripting, né? Eles invadem o seu sistema e depois eles vão dizer o que eles querem fazer e eles mandam um script para rodar. Eu acho essas. E malware, como todos, como jogos também, né, são jogos, eu fico muito orgulhoso porque são sistemas extremamente exigentes, né? Em geral, jogos usam o limite de qualquer hardware, que desde os tempos dos primeiros computadores pessoais, o Flight Simulator, né, os jogos sempre estão no limite do hardware. Então, o fato de uma linguagem ser usada em jogos é um atestado de qualidade, digamos. E eu acho que malware, infelizmente, compartilha um pouco essa propriedade. São pessoas extremamente criteriosas e procuram sempre a melhor ferramenta para o trabalho delas. É um pouco meio você fazer propaganda de um carro porque ele é útil para você fazer um assalto a banco. Quer dizer, é meio ruim, mas ele corre mesmo, ele realmente é um carro que você pode confiar, entendeu? Uma coisa. A segunda é de linguagens promissoras. É difícil isso, porque, como eu falei, eu acho que os focos são muito diferentes, né? Eu acho que Rust, por exemplo, é uma linguagem que eu acho interessante. Eu acho que é praticamente a única linguagem que está tentando seriamente esse foco de uma linguagem realmente de sistemas, uma linguagem para a gente implementar infraestrutura para outra, por exemplo, uma linguagem que eu possa implementar outras linguagens em cima, né? E com critérios mais modernos, com sistemas de proteção um pouco mais modernos. Aquelas que eu apresentei, como eu falei, era mais ilustração, aquelas em particular, inclusive, eu acho que algumas delas, por exemplo, Swift eu particularmente não gosto, eu já não gostava, bom, comparado com Objective-C é um progresso gigantesco, mas eu acho uma linguagem, enfim, como eu falei, tem compromissos bastante aceitáveis se você pensar o que eles querem. Mas, enfim, e obviamente vai ser bem sucedida, se você tudo para Apple tem que usar Swift. Né? Mas eu sou muito fã de linguagens antigas. Eu adoro Scheme, por exemplo, assim, ou Haskell é outra linguagem que eu acho que são linguagens, digamos, educativas. São linguagens que você aprende e você se sente satisfeito de ter aprendido. Mas, obviamente, não são tão úteis depois. Mas, quer dizer, não são úteis diretamente, mas eu acho elas extremamente úteis para você depois aprender outras linguagens. Eu sou fã, assim, muito fã de Haskell e de Scheme. E a terceira era... Esta, não há dificuldades em ter linguagens garbage lixo. collected em contexto de sistemas embebidos. Exatamente. Sim, existe um pouco, mas inacreditavelmente Lua tem funcionado bastante bem nesse cenário. Óbvio que você não consegue usar Lua num sistema desses realmente mínimos com 10K de memória, mas um sistema com 200K bytes de memória, estou falando de K, não é mega, não, é K bytes de memória, 1 mega de memória já é bastante, porque exatamente o coletor de lixo de Lua foi feito desde o início pensando esse tipo de coisa. Você tem uma interação grande com o coletor de lixo, você pode parar ele, você pode forçar a coleta, você pode mais ou menos configurar ele para o tipo de uso que você tem. E como eu falei, é um compromisso, né? Mas ele evita vários tipos de erro para usuários não profissionais. Eu acho assim, hoje em dia, quase impossível você, uma pessoa que não é programador profissional, ter que encarar gerência manual de memória.
Eu acho assim uma coisa, mesmo programadores profissionais não precisando, eu acho meio absurdo hoje em dia você não usar uma linguagem coleta de lixo. Certo. Simplifica muito a própria velocidade de implementação e, a certo modo, a própria leitura de elegibilidade, como o professor referiu. Está certo, Sr. Professor. Não temos mais tempo para questões, por isso peço desculpa, Fábio. Nós podemos fazer é chegar esta pergunta ao professor e depois, mais num contexto pessoal, se não se importar, Sr. Professor, e depois fazíamos novamente chegar. Muito mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado por cá estar. É uma honra. De academia para academia, visto que estamos neste contexto, muito obrigado por cá estar e por responder às nossas questões e apresentar Lua. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.